Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões no meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Mídia Max publicou no dia 11 de março uma reportagem sobre Jonathan Celestino, que ficou conhecido como Maníaco da Cruz, por ter sido acusado de matar 3 pessoas e deixar seus corpos em formato de crucificação. Jonathan ficou na Unidade Educacional de Internação de Ponta Porã, em Campo Grande. Depois deu fuga para o Paraguai, ficou em delegacia, Santa Casa e, por fim, na ala de saúde do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. No dia 8 de março, a Secretaria de Saúde e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiram manter Jonathan nesta condição, cumprindo uma medida de segurança que começou como socioeducativa. Jonathan nos lembra o caso do Champinha, que continua preso também na Unidade Experimental de Saúde, aqui na cidade de São Paulo. Essas bizarrices jurídicas. O Diário do Nordeste publicou 2 reportagens nesta última semana a respeito do sistema socioeducativo cearense. A primeira reportagem é de 11 de março e diz sobre a determinação da Terceira Vara da Infância e Juventude de Fortaleza que o governo do estado do Ceará realize uma série de adequações e melhorias no meio fechado em Fortaleza, reformando 6 unidades de internação e uma de semi-liberdade, além do fornecimento de remédios, atendimento em saúde, visita íntima e o fim da chamada tranca, prática de deixar jovens em locais trancados e isolados do restante, e também a prevenção da lotação das unidades. E a outra reportagem é justamente sobre isso, a lotação. É uma reportagem de 14 de março e diz sobre a lotação de 7 centros socioeducativos: o São Francisco, São Miguel, Canindezinho, Dom Bosco, Patativa do Assaré, Cardeal Aloísio Lonchender, Aldaci Barbosa Mota e o José Bezerra de Menezes, sendo que pelo menos metade disso está com quase 50% além da sua capacidade. Vale dizer que por lá o SEDECA Ceará fez uma ação civil pública em 2009, e que correu por agora sobre as lotações das unidades, e vem pautando toda a dinâmica de funcionamento das medidas socioeducativas em meio fechado no Ceará já há uma cota. O portal Correio publicou em 12 de março que a primeira vara da infância e da juventude da capital sentenciou o Estado da Paraíba e a Fundação Alice Almeida a implantar uma unidade de semi-liberdade para mulheres, no prazo de 120 dias e, em caso de descumprimento, será fixada uma multa diária. Vale dizer que há uma unidade de internação feminina no Estado e que ela está lotada. O entendimento jurídico é que as minas por lá acabam cumprindo medidas mais gravosas ou brandas, na ausência de uma unidade de semi-liberdade. O dia 13 de março de 2019 ficou marcado pela tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil, onde 2 jovens mataram 8 pessoas, feriram outros e se mataram. A partir deste caso, políticos têm se aproveitado de algumas formas, como o Major Olímpio, falando que professores deveriam estar armados, e ele, junto com o Dória e o Flávio Bolsonaro, fazendo coro pela redução da maioridade penal. Fiquem atentas nessas movimentações, muita merda ainda vai escorrer. O G1 de São José do Rio Preto e Araçatuba publicou no dia 14 de março sobre uma operação em São José do Rio Preto que juntou agentes da Infância e Juventude, Polícia Civil, Militar e GCM, visando fiscalizar jovens em cumprimento de liberdade assistida. 28 mandados de constatação de cumprimento de liberdade assistida foram cumpridos e 17 jovens não foram localizados em suas casas após 10 horas da noite e terão que responder juridicamente por isso. Informamos também sobre 2 fugas publicizadas nesta última semana. A primeira publicada pelo G1 da Bahia, em 15 de março, onde 6 moleques escaparam da comunidade de atendimento socioeducativo Irmã Dulce, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Nesta fuga, uma criança foi baleada e morta,
e, de acordo com seus familiares, o tiro veio pelos policiais que perseguiam os moleques que fugiram. Esses 6 jovens, infelizmente, já foram capturados. A outra fuga foi noticiado pelo Tribuna Online, em 16 de março, onde um moleque de 15 anos conseguiu fugir do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Ele fugiu nessa última sexta, e até sábado não havia sido encontrado, e esperamos que não o encontre. Fundação Cans evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Dando sequência aqui no Boletim Casa Virada sobre as notícias do meio aberto, hoje a proposta é falar sobre a execução da medida de PSC, ou seja, a prestação de serviços à comunidade, uma das medidas socioeducativas em meio aberto tipificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, a execução da PSC aqui no município de São Paulo, ela pode estar sendo organizada de 2 formas. Da forma coletiva, que é o serviço de medida se propõe a executar um grupo de prestação de serviços à comunidade, ou seja, ele reúne alguns adolescentes que têm aí a medida de PSC para cumprir e propõe uma atividade coletiva, então oficinas de jardinagem, oficinas de confecção de material, oficinas de grafite, enfim, dentre várias outras possibilidades. Essa execução, esse formato de execução, ele é organizado então em grupo, com um número que o próprio serviço determina, e executa as atividades de uma forma coletiva. A prestação de serviços à comunidade coletiva, ela tem como ferramenta principal a possibilidade de trabalhar em grupo com os adolescentes, o que é um mecanismo muito interessante de trabalho no âmbito da infância e juventude, sobretudo por uma questão de identidade com os outros participantes que estão ali neste momento, né? Então, das experiências de prestação de serviços à comunidade coletiva, o que mais se destaca é justamente a possibilidade de trabalhar em grupo e a possibilidade de executar reflexões e atividades coletivas, né? Então você pode aí trabalhar a solidariedade, você pode trabalhar o apoio mútuo, a construção coletiva, o respeito, enfim, várias possibilidades pedagógicas aí que a execução coletiva ela proporciona. Outro formato de modalidade de cumprimento de PSC é a PSC individual, que aí ela é executada individualmente, ou seja, o adolescente ou a adolescente ele vai ser inserido em uma unidade acolhedora a partir do levantamento de suas habilidades e aptidões, porque a PSC, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não pode ser uma medida simplesmente executora, ou seja, de mão de obra barata, né? Ela não pode ser uma medida caracterizada pela falta de função pedagógica em sua execução. Então, ela tem que ter esses cuidados aí, os técnicos, sobretudo, tem que ter esse cuidado de fazer esse levantamento de habilidades e aptidões dos adolescentes antes de inseri-los em unidade acolhedora. A unidade acolhedora, portanto, ela vai ser o local onde ou a adolescente irá cumprir essa medida socioeducativa. Apresentada de uma forma muito sucinta as 2 possibilidades de cumprimento de PSC, que é a coletiva e a individual, a gente tem percebido aqui na cidade de São Paulo que o judiciário vem tentando barrar em várias nuances aí a execução da modalidade coletiva. O que acontece na prática, né? Nós vemos que o sistema de justiça, sobretudo o Tribunal de Justiça, vem pedindo esclarecimentos com relação aos adolescentes que estão em cumprimento da modalidade coletiva. Então, como que isso se executa na prática? Os técnicos e as técnicas mandam um PIA, né, um plano individual de atendimento pertinente à medida de PSC, explicando que ele vai ser inserido na modalidade coletiva, que ele vai ter XYZ tarefas para serem feitas, e aí o juiz ele homologa aquele PIA, ou seja, ele olha aqui e fala, pô, legal, tá certo. Quando chega, por exemplo, nos pedidos de extinção da medida por cumprimento de carga horária, ou até antes mesmo, não necessariamente somente no término da medida, isso pode acontecer também no começo, quando você manda o PIA,
eles pedem maiores esclarecimentos sobre o que os adolescentes eles vão fazer aí na execução da PSC coletiva. São ferramentas que o judiciário tem encontrado da forma com que eles podem atingir o trabalho do meio aberto, de tentar barrar a execução coletiva, porque eles compreendem que aquilo não é de fato a punição, né? Que é a lógica com a qual eles trabalham aí para punir os adolescentes por meio das medidas socioeducativas. Ele encara que aquela possibilidade de trabalho em grupo é mais um divertimento, é mais um lazer do que necessariamente aquela punição que eles têm enquanto poder judiciário a função de dar, né? Isso a partir da leitura deles mesmo, claro. Então, o que nós percebemos é que eles vêm tentando criar estratégias de barrar a execução da medida coletiva, da PSC coletiva, com a conivência da Secretaria de Assistência Social do município, porque a própria secretaria tem criado mecanismos para barrar essa possibilidade de execução, né? Sendo que a proposta que eles objetivam, né, é a proposta individual, de que os adolescentes eles cumpram a medida de PSC na modalidade individual, porque a modalidade individual, ela possibilita maior mão de obra barata, né? Então, o que nós percebemos é que na modalidade individual, os adolescentes e as adolescentes, eles são inseridos nas unidades acolhedoras e que não é considerado as habilidades e aptidões que o Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe, né? E eles são inseridos nessas unidades acolhedoras para executar o trabalho que ninguém quer executar, né? Então, ficar carimbando nota, varrer pátio da escola, que são atividades que eles não propiciam o processo reflexivo, aí algum processo pedagógico. E vejam, quando falamos em processo reflexivo, não é necessariamente na transgressão à prática infracional, até porque a prática infracional ela está vinculada a várias outras nuances da vida desses adolescentes da periferia, que não é só necessariamente o ato isolado, o ato infracional. Existem N questões, sobretudo políticas, que levam os adolescentes à prática infracional. Então, quando a gente fala na possibilidade de reflexão, não é necessariamente a transgressão disso, né? A gente fala de poder propiciar outros espaços de discussões de que a juventude da periferia não tem acesso, né? Mesmo as possibilidades de trabalho coletivo, que também, por vezes, não são vivenciadas pelos adolescentes, em razão de diversas violências aí que eles passam durante a trajetória da sua vida, né? Então, ter a possibilidade e defender a possibilidade da execução da modalidade coletiva de prestação de serviços à comunidade é ter a possibilidade de trabalhar coletivamente com os adolescentes e com as adolescentes abarcados aí pelas medidas socioeducativas. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a 11ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org, para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast.